Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Tive que abrir a sua mente para você começar a entender o que eu vou falar. Porque se eu chegasse e falasse direto, não ia registrar, ia entrar no ouvido e sair no outro. Então eu fui obrigado a fazer uma preparação antes para mostrar para você que a coisa não é brincadeira, que eu estou com todo o respaldo da literatura, não inventei nada. Está tudo aí para você. Agora que você tem esse conhecimento, você está preparado para escutar o que eu tenho para falar. Porque agora é que vai começar mesmo. Olha só, o maior estudo feito até hoje, a Women's Health Initiative, 49 mil mulheres de 50 a 70 anos, gastou-se 415 milhões de dólares, realizado pelo Instituto de Saúde Americana, follow-up de 8 anos, dieta baixa em gordura não diminui o risco de doença cardíaca. Você está deixando de comer a sua gordura, o seu bife, à toa. Tem nada provado em lugar nenhum. Nada. Em mulheres idosas, o colesterol sanguíneo abaixo de 155 está associado a um aumento de 5,2 vezes em mortalidade quando comparado com mulheres da mesma faixa etária com colesterol acima de 272. Principalmente na mulher. Quanto mais alto o colesterol, melhor. Aí, ó, estudos de 1989. Isso não é recente, não, gente. Isso não é ontem, não. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que na mulher, colesterol é importantíssimo, igual ao estrogênio, muito mais do que no homem. Uma coisa absurda. Dos bilhões de dólares que já se gastaram em estudos. E você vai acompanhar comigo, talvez os 10 estudos mais importantes, monstruosos no tamanho, coisas absurdas. E eu vou discutir com você com a mesma propriedade os resultados. Então, o grupo Cochrane, você pode entrar lá e ler, as dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. 27 estudos, 18 mil. Antes que eu me esqueça, que se alguém estiver gravando, é proibido gravar, tá? Quero só lembrar você disso, tá bem? Obrigado. As dietas baixas em gorduras saturadas não tinham qualquer efeito significativo na mortalidade total ou mesmo na mortalidade cardíaca. O Cochrane fez um estudo com 28 mil pessoas de mais de 100 países. O Dr. Michael DeBake, com quem eu tive a honra de trabalhar, eu fiz pré e pós-operatório para o Dr. DeBake no Methodist Hospital em Houston, quase 3 anos. Eu cuidava dos pacientes dele que falavam português e espanhol, e eram muitos. Fez uma pesquisa com 1.700 pacientes com aneurisma de aorta. Foi ele que desenvolveu a cirurgia de aneurisma de aorta. E não encontrou nenhuma relação entre os níveis de colesterol sanguíneo e a incidência de aterosclerose. Mais um. Mais outro. Uma comparação entre a população do norte e do sul da Índia revelou que as pessoas do norte consomem 17 vezes mais gordura animal, porém apresentam uma incidência de doença cardiocoronária 7 vezes menor. Comem 17 vezes mais gordura e têm 7 vezes menos doença coronária. Pessoas da Índia. Um estudo do povo longevo da Geórgia, na ex-União Soviética, revelou que aqueles que ingeriam os alimentos mais gordurosos eram os que viviam mais tempo. Você começa a ficar impressionado com o que tem na literatura. Mulheres de todas as idades e homens com mais de 55 anos, com níveis séricos mais altos de colesterol, estão associados com menor taxa de mortalidade. O grande Ravnskov mostrou isso, publicou em 2003. É o contrário, o seu colesterol elevado te protege, faz você viver mais. Tá? As pessoas idosas com colesterol baixo morreram 2 vezes mais frequentemente de um ataque cardíaco do que as pessoas idosas com colesterol elevado, 1990. Eu não estou inventando nada, não, está aí na literatura, para qualquer um ver. Só que o seu colega é pago pela indústria farmacêutica para falar no Congresso. Ele não pode mostrar esse estudo. Eu mostro para você aqui, mas ele não pode mostrar, porque ele está ganhando a passagem, ele está ganhando a viagem, entendeu? Ele está falando sobre o remédio. Como é que ele vai mostrar isso? Eles cortam ele da folha de pagamento. Essa é a grande verdade.
11 estudos com pessoas de mais idade demonstram esses achados. E da mesma maneira, mais 7 estudos adicionais verificaram que o colesterol elevado não prediz a mortalidade total. Mortalidade por qualquer causa. Aí, 2003, 1992. Aqui está Framingham. Aqui está Boston. Então, no estado de Massachusetts. Boston é onde está Harvard. Harvard está em Cambridge, que é do outro lado do Charles River. Aqui que eu trabalhei, no Peter Ben Brigham Hospital. E aqui, nesse vermelho aqui. E poucos quilômetros, 40 milhas, acho que nem isso, tem a cidade de Framingham, onde em 1948, todos os habitantes de Framingham, de uma faixa etária, foram seguidos. Agora eu já estou nos netos dele, para você ter uma ideia. Tá? O estudo de Framingham, o coeficiente de correlação entre nível de colesterol e evento cardíaco foi 0,36. O ideal é que seja 1,0, ou seja, não é nada. Nem correlação tem. Nenhuma correlação entre dieta, colesterol e doença cardíaca coronariana. Nenhuma. Aqui, o Dr. Cannon. Nenhuma. Cannon de Harvard. Após 40 anos de follow-up, o Dr. Castelli, no Arquivos Internos de Medicina, em 1992, disse o seguinte: em Framingham, quanto mais gordura saturada, mais colesterol e mais calorias alguém ingere, mais baixo é o nível de colesterol no sangue da pessoa. Constatamos que as pessoas que ingeriam mais colesterol, mais gordura saturada e mais calorias eram os que pesavam menos e eram fisicamente mais ativos. E é o estudo que eles fizeram para provar que o colesterol era bandido. Está mostrando que o colesterol é mocinho. Durma com essa. Está aqui, ó. Arquivos Internos de Medicina, Dr. Castelli. Ele falou, está entre aspas, ó, eu traduzi ao pé da letra o que ele falou. O estudo de Framingham mostrou que a chance de morte por câncer aumentava 200%, se houvesse uma queda substancial no colesterol num período de 4 anos de follow-up. Ou seja, quanto mais baixo seu colesterol, mais câncer você vai ter. Aí, ó, também de Framingham. Tá? Aqui está o Dr. Wolfgang Skov, que é a maior autoridade do mundo em colesterol. Ele tem um livro onde ele mostra os efeitos benéficos do colesterol elevado. Ele quer que o colesterol suba, não é ele sozinho, não. Aqui está o livro dele que eu já mostrei, que é o melhor livro que tem. E ele mostra que quanto mais alto o seu colesterol, menos infecção você vai pegar, menos virose, menos infecção fúngica, menos infecção bacteriana. Que o colesterol, quem tem HIV e AIDS e tem um colesterol alto, não progride a doença. Que o colesterol em insuficiência cardíaca, olha o paradoxo. Se você tem insuficiência cardíaca, o seu colesterol estando alto, você não descompensa. Quanto mais colesterol baixo, mais insuficiência cardíaca. Eles pegam os cardiopatas, dão para eles estatinas. Né? Habilidade protetora do LDL. LDL é mocinho também. Dos 11 LDL, 9 são mocinhos, só 2 são bandidos. Ele criou um site onde deve ter uns 30 ou 40 ganhadores de prêmio Nobel, cientistas ganhadores de prêmio Nobel, que concordam com ele de que essa história do colesterol tem que acabar, que isso é a maior mentira médica que já aconteceu na história da humanidade, que isso é uma grande mentira. Então ele convida os ganhadores de prêmio Nobel, que são pessoas inteligentes, que estudam e dão o depoimento lá, que estão de acordo, que isso é mentira, que isso é uma teoria que não funciona. Tá? E a nossa versão brasileira é do www.umaoutravisão.com.br, do Dr. Peixoto. Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, quanto mais alto o colesterol, isso em 86 países, mais baixa a taxa de mortalidade cardíaca. Se o colesterol está aqui, ó, a mortalidade é essa. Se o colesterol está aqui em Cipros, por exemplo, tem um colesterol muito elevado, não tem doença cardíaca. Olha que interessante, exatamente o oposto do Angel Keys, com relação à mortalidade e com relação à expectativa de vida. Quanto mais alto o seu colesterol, mais você vai viver. E aí, como é que fica aquela sua teoria que você trocou ela hoje de manhã aqui? Aí, aqui não tem 7 países, não. Aqui tem 50 e tantos países. Quanto mais alto o colesterol, mais você vai viver. Tá? Quanto mais alto o colesterol,
mais tempo você vive. Ó, ó. Tá vendo aqui? Quanto mais alto o colesterol, ó, mais você vive. Tá bom? Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte: o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10, não interessa. Dê uma nota qualquer aí, de 1 a 10. Dado?